quero saber. É isso aí. Olha só, nós tivemos uma pergunta interessante. Mas antes de tudo bom, Vera? Tudo bem, Mauro. Ótimo. Olha só, voltando aqui, nós tivemos uma pergunta interessante da Ana Carolina Rocha. E ela quer saber, e você talvez também esteja com a mesma dúvida, sobre o narciso, sobre o narcisista e sobre o transtorno de personalidade narcisista. É isso mesmo. Essa foi a dúvida da Ana Carolina. Então pronto. E aí, Vera? Muito pertinente, né, a pergunta dela, a dúvida que possivelmente seja de muitas pessoas e que não perguntaram. E no primeiro episódio, que foi o nosso piloto, eu falei muito rápido sobre essas 3 terminologias, né? Eu expliquei, mas não foi assim tão didático, tão pontual. E a Ana Carolina nos deu essa oportunidade de hoje a gente poder clarear, esclarecer, né? Que foi ótimo. Legal. E você? Mas antes da gente responder, antes de qualquer coisa, faz um favor pra mim, dá aquele like e se inscreve no nosso canal, porque isso ajuda a gente pra caramba, beleza? É isso aí. Então, Vera? E deixa claro também que todos podem fazer perguntas, né? À medida que não entenderem ou que tiverem curiosidade de saber outras questões a respeito desse tema que a gente aborda, né? O transtorno de personalidade narcisista, que fiquem muito à vontade para perguntarem. À medida que possível, nós responderemos, né? Com certeza. Então, se você quer saber, vai lá e manda pra gente. Na medida do possível, como a Vera falou, a gente responde. Agora, eu quero saber. E você? Então, o termo narciso é do... Mitologia? Não, corta, depois tem emenda, tá? O narciso é da mitologia grega, aquele jovem que se sentia muito, muito lindo, que era muito lindo, mas que achava que era o extremo da vaidade, né? Nenhuma ninfa estava à altura dele. Ele não olhava para ninguém, não queria o amor de ninguém. Ninguém entendia por quê. Isso é da mitologia grega. E um dia, ele na floresta, ele sente sede e se abaixa para tomar água no lago e vê sua imagem refletida e se apaixona por ele mesmo. Então, Narciso é o cúmulo da vaidade, onde ele apaixona por ele mesmo e não quer ninguém em sua vida, nenhuma mulher, nenhuma ninfa, por mais linda que seja. E aí, então, ele morre. Alguns dizem que ele morreu por inanição, de ficar se olhando, outros que ele morreu afogado. Então, essa é a terminologia, o termo Narciso, na mitologia grega, que representa o excesso de vaidade. Anos depois, em 1898, um estudioso do desenvolvimento sexual humano, da sexualidade humana, começou a pesquisar pessoas que se auto-amavam, que se faziam sexo com o seu próprio corpo, que não precisava de outra pessoa. Sentia muito prazer consigo mesmo, né, sem interagir com o outro. E ele então cunhou esse termo. Essas pessoas ele classificou como narcisistas. Interessante. Então, baseado no narciso, no mito grego. Então, assim, não sei, talvez, mas eu lembro que na década de 80, quando as academias e tudo mais vieram, filmes, né, o Arnold Schwarzenegger com o Conan, o Stallone com o Rambo e tudo mais, existia aquela coisa, né, do cara fortão, e eu lembro que eu treinava e às vezes eu ia em academias que eu tinha que fazer condicionamento físico e eu via muitos rapazes se olhando no espelho, aquela coisa toda. Então, de repente, era essa a questão aí da pessoa que... O culto ao corpo. Exatamente. Da sua performance, né? Exato. E tem aquela questão do autorefilismo, né? O próprio Schwarzenegger e vários outros autorefilistas, né? Que é aquela coisa deles se pousar e tal, e mostrar isso e aquilo, não deixa de ser também um culto um traço, ao corpo. Um traço narcisista. Que pode ser sadio, não excedendo a normalidade, pode ser sadio. E uma outra questão muito interessante, Mauro, que a Ana Carolina também pergunta sobre o termo transtorno de personalidade narcisista, que somente 90 anos depois que foi cunhado o primeiro termo pelos estudiosos da sexualidade humana, que o diagnóstico e estatístico de doenças mentais classifica e oficializa que o transtorno de personalidade narcisista é uma doença. Inclusive está no CID-F60 do grupo B, com outros 3 transtornos, que é o borderline, o antissocial, a personalidade histriônica e o transtorno de personalidade narcisista.
que é uma pessoa portadora de transtorno de personalidade narcisista? Aquele que precisa de sempre ter um público, de sempre ter audiência, de estar sempre sendo reverenciado e amado por todos, fora de casa, no público. Ele acha que ele é merecedor de todas as atenções, de todos os privilégios, não tem empatia, não se coloca no lugar do outro e não vê o outro como um igual, como um ser igual a si próprio. O outro sempre está num lugar de inferioridade, ele está sempre superior, ele que precisa de tudo, o outro não precisa de nada. Ele transfere toda a responsabilidade, não sente culpa, não assume os erros e transfere toda a responsabilidade para quem está convivendo com ele no privado. Esposa, filhos, mãe, ou a mãe com filho, né? Que também tem muitas mulheres narcisistas, muitas mães. E que ele não é errado de nada, ele nunca assume, nunca aceita e nunca se retrata. Só se retrata quando ele vê que está perdendo aquela pessoa. Aí é um falso arrependimento, onde promete que vai mudar, onde diz que percebe que está errado, que vai mudar, mas tudo isso é só para trazer a pessoa de volta. Que louco, hein? Caramba, meu amigo, fala sério. Agora eu vou te fazer uma pergunta, né? Que já que a gente trouxe, né, essas respostas para Ana Carolina Rocha, a pessoa nasce com esses sintomas ou ao longo de alguma educação que ela tenha, talvez na família, ela traga isso também? Eu te pergunto isso porque às vezes, o que acontece, né? Às vezes a gente fala assim, existe um ciclo vicioso para algumas coisas, né? Às vezes a pessoa é muito agressiva porque o pai ou a mãe, ou sei lá, né? Aquela vida que ele sempre via. Nesse caso, existe isso ou não? Como é que seria isso? Até para a galera entender um pouquinho, às vezes, né? Até pode ser que esteja acontecendo e a pessoa não esteja vendo os sinais, e é nessa que a gente consegue ajudar também. Tem várias correntes, né? Uma delas é a ambiência. Por exemplo, uma mãe ou um pai que acha que o filho é maravilhoso, é o rei, é o reizinho em casa. Tudo que faz é aplaudido, não tem limite, e que ele é o centro do mundo, centro das atenções. Pode desenvolver, então, um transtorno de personalidade narcisista. Ou aquele que não conseguiu ser amado, que não conseguiu ser percebido, ser validado na infância, na adolescência, então desenvolve o transtorno de personalidade narcisista, em que ele, para não entrar no sofrimento, eu não sou ninguém me valida, eu não valho nada, eu então me coloco acima de todo e qualquer ser humano. Isso é uma corrente. Existe outra corrente, mas eu acho que mais recente, que diz que já nasce assim, que não é ambiência, que a pessoa já nasce assim como psicopata, que já nasce assim também. Que todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Uau, interessante. E aí, galera, vocês querem saber mais? Lembro novamente, dá aquele like, segue a gente lá inscrito, inscreve, aciona o sininho para de repente, se tiver novidades, você já saber, que vai ser muito legal pra gente. E ó, vamos aí, quero saber. E você? Você quer saber também? Pois é, então pergunta pra gente, faz que a gente vai aos poucos, né, trazendo aí essas dúvidas e esse papo muito legal, muito bacana, muito descontraído que eu faço aqui com a Vera, que ela que fala, viu? Eu só pergunto, ela que fala, eu só pergunto, e você também. Tudo, né? Não, organiza, olha só que pensa. E é isso aí, beleza? Então, Vera, você falou sobre essa questão, de repente pode ser, né, tem uma corrente que fala que você já nasce com os traços, tem outra corrente que talvez seja o ambiente que faça, né, como diz o ditado, né, o hábito que faz um monge, né, tem até filme sobre isso, mas aquela história assim, eu já vi, por exemplo, casal, outro dia eu estava num café, né? Não que eu estivesse escutando o que o povo estava falando, mas tão próximo que não tinha como. Aí a mulher virou pro cidadão e perguntou para ele se ele lembrava de um fato. Acho que era uma viagem que eles tiveram feito, eu não lembro mais ou menos o que era, mas era algo assim, um momento que eles tiveram há um tempo atrás. E o cara virou e falou assim, mas pra que eu vou lembrar disso? Isso faz, sei lá, 2, 3 anos. O que você está falando? Eu fiquei olhando assim, eu falei, mas eu pensei, né?
Pô, mas esse cara podia pelo menos falar assim, não, amor, eu lembro, foi legal e acabou. Mas ele ficou, que é isso, é besteira. Não lembro nem o que eu comi ontem, eu vou ficar lembrando disso. A mulher toda romântica. E a mulher toda, né? Falei, amor, não sei o que e tal. Tava em público ali, né? E tal, mas mesmo assim, não era muita gente também que tava. Tava o casal, aí eu tava num ponto, acho que tinha mais uns 2 garotos e tudo mais, mas não era muita gente. Mas de qualquer forma, por ser pequeno, a gente acabava, né, de certa forma, tendo essa coisa. E eu estava esperando uma amiga e tudo mais, então, enquanto isso, né, quando a minha amiga chegou, claro que eu desliguei, porque eu fico doido. Mas a pergunta é, nesse sentido aí, seria, por que você está trazendo isso? Eu estou lembrando disso, eu estou querendo saber. Eu quero saber. Existe um traço, existe alguma coisa relacionada a isso? Ou não, é loucura minha, eu estou só viajando na maionese? Como é que é isso? Esse exemplo, por exemplo, seria algo relacionado a narcisismo ou não? Sim, com certeza. Se fosse um homem normal, o que ele diria? Lembra, amor, a gente fez isso, fez aquilo. Quer dizer, seria normal ele lembrar também, porque se o casal tá junto, né, se deduz que os dois estão naquela fase do romantismo. Que lembranças, uma lembrança afetiva do fato que viveram juntos. Sim. Seria o homem normal, que não tem transtorno de personalidade narcisista, lembrança afetiva. Já o narcisista, a pessoa portadora desse transtorno, ele tem a lembrança cognitiva. Sim, eu estive naquele local. Lembro. Eu estive lá. Não lembro a data, não lembro o que fez. Já a mulher, que é normal, lembra, né? Ou então a mulher que é narcisista não lembra. Pô, tá lembrando de quê? Já faz tanto tempo, porque tem mulheres narcisistas. Eu trato e tenho experiência com homens narcisistas, mas não deixo de falar que existem mulheres também. Então o narcisista, ele tem uma lembrança, uma memória cognitiva. Ele lembra que esteve naquele local, naquela data, talvez, há 3 anos atrás. A mulher não. Não é porque a mulher é mais romântica que o homem. Não, é que nesse caso nós temos um homem narcisista e uma mulher que não é narcisista. Que tem uma lembrança afetiva daquele momento, daquele lugar, do vinho que tomaram, da comida que comeram. Como pode ser também o homem ser normal, ter uma lembrança afetiva e a mulher não. Tá lembrando disso, pra quê? Então sim, faz parte do perfil, do comportamento e é um indicador do comportamento de um narcisista, tanto homem quanto mulher. E isso não quer dizer que, por exemplo, o casal, seja, sei lá, um ano, um mês, sei lá, um mês não, mas um ano, talvez 6 meses ali de casado, pode ser também com 20 anos, com 10 anos, com 15 anos. O narcisista, no início, ele vai lembrar de tudo, detalhes. Ele quer te conquistar, ele quer, tanto o homem quanto a mulher. Sim. Como ele quer conquistar a pessoa, ele vai lembrar de tudo, com detalhes, com romantismo, sabe? Detalhes até que a mulher pode não lembrar, porque ele está disposto a conquistar. Ele chega com esse propósito. Já passado a conquista, quando ele tem na mão, aí não precisa mais de fazer nada, de se esforçar. Basta ele manter a pessoa sob domínio, sob comando. Como é que ele faz? Ele retira tudo que ele deu. Porque no início tem o uma bomba de amor, que nós vamos abordar outro dia, né? Com certeza. E você? Tá gostando? Quer saber? Então, vamos lá, ó. Eu quero saber. Valeu, até mais.